This meeting is being recorded. Olá, doutores, olá, doutoras, sejam aí muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso credenciamento onboarding. A Digital Aligner é uma empresa multinacional brasileira, natural de Recife, Pernambuco. Além da nossa matriz, atualmente contamos também com um centro de distribuição em São Paulo e outro em Portugal. Buscamos ser a principal escolha dos profissionais que almejam a transformação digital e expertise em alinhadores e dos pacientes que desejam tratamentos ortodônticos confortáveis e seguros nos 5 continentes do mundo. A Digital Aligner preza por valores como criatividade, acolhimento, tecnologia, excelência e liberdade. E tem como missão criar e empreender para transformar milhares de dentistas comuns em experts digitais e gerar saúde e bem-estar para milhões de pessoas que desejam sorrir com liberdade e orgulho. Por isso, é com muito orgulho que investimos continuamente na qualidade e desenvolvimento de cada profissional da ortodontia que procura pela Digital Aligner. E somos a única empresa brasileira do setor de alinhadores que oferece um vasto programa de educação continuada. Antes de se credenciarem a Digital Aligner, todos os interessados participam de um curso gratuito, onde apresentamos a empresa, explicamos um passo a passo sobre como funcionam nossos tratamentos e nossa plataforma e, por fim, realizamos o credenciamento. Em seguida, os profissionais que efetuam o credenciamento são redirecionados aos grupos de acompanhamento no WhatsApp, onde recebem todos os avisos sobre nossas mentorias gratuitas, consultorias individuais e em grupo com o nosso time comercial e demais comunicados referentes aos tratamentos com Digital Aligner. Nossas mentorias acontecem com uma frequência praticamente semanal, de forma ao vivo para que os participantes possam interagir e tirar dúvidas quando necessário. Além disso, disponibilizamos as gravações das aulas em nosso portal de conteúdo. Assim, todos os credenciados podem reassistir caso precisem. Na Digital Aligner, todo o processo de envio da documentação e planejamento do paciente é feito de forma online. Para isso, contamos com uma plataforma própria e exclusiva para nossos credenciados enviarem os arquivos necessários. Assim, conseguimos agilizar todo o processo e oferecer uma experiência mais rápida e melhor, tanto para os profissionais que confiam em nosso serviço, quanto para seus pacientes. Olá, sejam bem-vindos ao onboard, ao credenciamento da Digital Aligner. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? Então, a partir de hoje, vocês vão ser credenciados para utilizar esse sistema dentro do consultório, dentro da clínica de vocês. Meu nome é Roberta Fraga, eu sou responsável pela mentoria e pelos credenciamentos do onboard, tá? Já, depois o time comercial vai falar um pouquinho, cada um vai se apresentar também. Depois que terminar o credenciamento hoje, que se o cadastro de vocês forem aprovados na plataforma, o sucesso do cliente vai direcionar vocês para os grupos de mentoria. Esses grupos são responsáveis para um acompanhamento posterior, onde a gente tem praticamente dicas diárias, tá? E temos também aulas praticamente semanais ou quinzenais, com assuntos diversos, desde a parte prática, como a parte de gestão também do consultório de vocês, né? A Digital Aligner também tem um cuidado muito grande, então tem consultorias com os representantes comerciais de vocês, onde são passados para vocês a parte de marketing, a parte de gestão, a parte de precificação, então tudo isso a Digital Aligner também tem um cuidado especial. Para apresentar o credenciamento de vocês de hoje, vamos chamar o Dr. Reinaldo Sakayamura, ele é graduado em odontologia pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em ortodontia pela Universidade Cruzeiro do Sul, professor assistente nos cursos de graduação e pós-graduação de ortodontia e da Universidade também Cruzeiro do Sul. Ele é nosso Digital Aligner Doctor, Digital Aligner Specialist, Top Clinic Digital Aligner durante 2 anos consecutivos, né? Embaixador da Digital Aligner, speaker, mentor, conselheiro, nosso consultor também. Seja bem-vindo, doutor Reinaldo.
Muito obrigado, Roberta. Sejam aí mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas, doutores e doutoras. Então, hoje temos aí o nosso credenciamento onboarding, né? E para quem que é o onboarding da Digital Aligner? É para quem nunca trabalhou com alinhadores, né? Ainda não trabalha aí com alinhadores, mas é para quem também já trabalha com algum outro sistema de alinhador, né? Quem quer tratar casos de alta, média ou baixa complexidade, quem quer tecnologia de ponta com segmentação de setups, isso eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Quem quer um suporte técnico diferenciado feito por ortodontistas, quem quer um suporte comercial também diferenciado que te ajude a crescer e para quem quer viabilidade de custo, tá? Então, para todos vocês, doutores e doutoras, é o nosso onboarding de hoje. E antes de falar, né, sobre o credenciamento em si, eu gosto de contar um pouquinho da minha história, né, com a Digital Aligner. Eu conheci a Digital Aligner num jantar de apresentação no finalzinho de 2019, tá? Foi quando eu conheci o Dr. Romero Souto, conheci Paulo Fraga, conheci a Roberta, Adriana e conheci aí uma série aí de outros colegas, né, também interessados aí nessa nova tecnologia, né, interessados em conhecer um pouquinho mais a empresa. Aí o que me chamou muita atenção, né, até o momento, né, até o final de 2019, eu já trabalhava com outro sistema de alinhadores, né, e o que me chamou muita atenção nesse jantar de apresentação foi a facilidade de comunicação, né, do cliente, né, do ortodontista, no caso eu, né, com os setores da empresa. Tá? Então, essa facilidade de comunicação, de podermos tirar dúvidas, né, podermos aí suprir aí as nossas necessidades, as nossas dificuldades, né, e a partir daí, de finalzinho de 2019, início de 2020, eu comecei a trabalhar exclusivamente com os alinhadores da Digital Aligner. Tá? Essa é uma pequena história aí de como eu conheci a empresa, né, e de como eu me tornei aí credenciado, né, a partir de então, credenciado na Digital Aligner também, né? E quando a gente fala em tratamento, né, a gente pode resumir o tratamento aí, né, um tratamento digital, em 3 passos, né, prescrição ou planejamento, interpretação, né, ou análise do relatório digital e o passo a passo clínico, o uso clínico. Isso é sobre esses 3 passos que nós vamos falar também, né, ao longo aí do credenciamento. Quando falamos sobre prescrição ou sobre planejamento, a Digital Aligner tem um material, um e-book chamado Método Digital Aligner para Prescrição de Setups. Esse e-book ele foi desenvolvido pelo Dr. Romero Souto, tá? E ele é um guia, né, um passo a passo muito importante, muito rico, para que a gente possa utilizar aí em todo o planejamento, né, com alinhadores ou em todo o planejamento ortodôntico, né, que cada um dos doutores vai realizar. Tá? Esse e-book ele é disponibilizado de forma gratuita para os doutores, tá? Através aí dos grupos de mentoria, como a Roberta mencionou, né, logo no início aí do credenciamento. E aí os doutores também, se quiserem, podem entrar em contato aí com suas representantes comerciais, né, solicitando o e-book, né, para que os doutores possam salvar no computador, no celular, imprimir e utilizar aí em todo o planejamento ou em toda a prescrição que os doutores forem realizar, tanto para alinhadores quanto para a ortodontia convencional. Quando falamos, né, em tratamento com alinhadores, né, não deixa de ser um tratamento ortodôntico, não podemos deixar de falar sobre uma documentação ortodôntica também. Tá? E no tratamento com alinhadores, utilizamos uma documentação ortodôntica digital, tá? E qual que é a diferença, né? Ou quais são as diferenças aí entre a documentação analógica, né? A pasta do paciente, o modelo de gesso, e a documentação digital. Primeira grande diferença, ou primeira grande vantagem, né? A questão do espaço físico. Né? A documentação digital não ocupa aí um espaço físico no nosso consultório, né? Nós podemos salvar no computador, salvar no celular, tá? Então já temos aí essa grande vantagem. Segunda grande vantagem, a comunicação aí entre colegas, né? Quando nós vamos, às vezes, encaminhar um paciente para um procedimento clínico, uma extração de terceiro molar, por exemplo, um tratamento endodôntico, nós podemos encaminhar, né, os exames desse paciente através de WhatsApp, através de e-mail, né? Isso também facilita e agiliza muito a comunicação entre colegas, tá? E a gente tem aí como base, né, como documentos necessários ou exames necessários, né, para o envio aí para a plataforma da Digital Aligner, 8 fotografias extra e intrabucais, radiografia panorâmica,
teleradiografia lateral e o escaneamento intraoral, ou seja, os modelos digitais em arquivo STL. Tá? Aí os doutores, né, podem perguntar, mas e o traçado cefalométrico e a análise cefalométrica? Não é necessário? Tá? Para o envio da documentação, não é necessário nem o traçado, nem a análise cefalométrica. Porém, são exames muito importantes, né, para diagnóstico e para planejamento. E como tanto o traçado quanto a análise cefalométrica é muito particular, né, de técnica para técnica, né, os doutores podem ficar à vontade para solicitar o melhor traçado, né, o que mais for conveniente, ou, né, também a melhor análise cefalométrica, tá? Porque para o envio para a plataforma são somente as 8 fotografias extra-intrabucais, radiografia panorâmica, teleradiografia lateral e o escaneamento intraoral, os modelos digitais em arquivo STL. Quando nós temos aí a nossa documentação, quando nós temos o nosso planejamento, nossa prescrição, como que o setup ele é feito? Tá? Então, com base nas imagens, né, nos arquivos da documentação, com base no escaneamento e também com base, né, na prescrição que os doutores fizerem, tá? Todos esses arquivos, eles são transformados em um modelo digital, e esse modelo, né, ele é trabalhado, né, no momento do setup, sendo que para cada estágio é programado um conjunto de movimentações, que vai desde o estágio inicial até a finalização do tratamento, né? Desde o estágio 0 até o estágio final. Isso é o que nós chamamos de decomposição de movimentos, né? É o estagiamento do setup, ou seja, é o tratamento feito de forma estágio a estágio, ou de forma estagiada, né, para que os alinhadores eles possam aí promover essa movimentação também de forma estagiada, né, por etapas. E quando nós transformamos isso, né, num modelo, né, num biomodelo, transformamos isso num alinhador, né, produzimos um alinhador, como isso é feito também na prática? Então, nós temos aí para cada estágio a impressão de um biomodelo. Então, aqui à esquerda, né, de cor mais salmão, né, nós temos o modelo do paciente, né, no estágio inicial, esse é o arco do paciente no estágio inicial, ou seja, é idêntico ao escaneamento. Temos aqui ao centro, né, o biomodelo número 1, que esse biomodelo ele é fiel ao primeiro estágio, né, a primeira programação de movimento, né, para o primeiro estágio. Sobre esse biomodelo é produzido um alinhador, vamos chamar aí de alinhador número 1. Para o segundo estágio é impresso, né, produzido um biomodelo número 2. Sobre esse biomodelo é produzido aí um alinhador número 2. Então, quando nós colocarmos o alinhador número 1 sobre o arco do paciente que vai estar no estágio inicial, tá? Ele vai movimentar os dentes do estágio inicial até o estágio programado, até o estágio número 1. Né? E quando nós colocarmos o alinhador 2 no arco do paciente que já vai estar movimentado, né, por primeiro estágio, nós vamos promover, né, as movimentações para o segundo estágio. E assim sucessivamente, estágios a estágios, né, conforme, né, for determinado aí no setup, conforme for determinado aí no estudo. Tá? Então, é assim que funciona, de forma bem resumida, a biomecânica de movimentação dos alinhadores. A troca dos alinhadores para cada um, né, posterior com ativação faz com que haja essa movimentação, né, ou seja, existe uma movimentação, uma programação de movimentos incorporada ao alinhador, e a troca desses alinhadores vai fazer essa movimentação também, né, nos dentes, no arco do paciente. A Digital Aligner, ela acredita em 3 pilares básicos, né, geração de valor, comunicação focada nas necessidades do cliente, tecnologia de ponta para os ortodontistas, tá? Tudo isso, né, querendo sempre, né, trazer, né, levar o que há de melhor para os doutores e também para o paciente dos doutores, tá? A Roberta também falou a questão da mentoria, né, da educação continuada, dos cursos, das aulas, né? Então, tudo isso faz parte aí também, né, dos pilares da Digital Aligner, de sempre levar a informação aos doutores. Tá? Temos uma equipe aí de setup digital, um time de cadistas, tá, que são experts em tratamento com alinhadores,
a Digital Aligner conta com uma coleção completa de attachments, tá? Isso eu vou também falar um pouquinho mais adiante, né? O que são attachments, para que eles servem, como que nós instalamos esses attachments e trabalhamos aí com decomposição de movimentos, que é o setup, né? O estagiamento daquele setup que eu mostrei, né? Um pouquinho antes. Temos aí os nossos relatórios que podem ser acessados, né, no formato online, diretamente da plataforma. São acessados também no formato PDF, para que os doutores, se quiserem, aí, imprimir ou salvar no computador. E temos o nosso visualizador 3D, né, que é exatamente a simulação virtual, né, do tratamento dos nossos pacientes, né, onde nós conseguimos visualizar aí todas as movimentações que vão acontecer do início até o final do tratamento. Quando falamos aí em relatório, né, depois que enviamos aí a documentação, o nosso planejamento e recebemos o setup, recebemos também um relatório, tá? E quais informações, né, tem nesse relatório? Temos aí, né, a informação, um checklist do setup, ou seja, tudo o que foi solicitado pelos doutores, temos as observações, né, do cadista do centro de planejamento em relação a algum movimento ou alguma correção que não foi realizado, ou porque não foi possível de ser realizado, ou porque não foi necessário ser realizado aquele movimento ou aquela correção. Temos também, né, lógico, aí o número de alinhadores, né, que serão necessários para o tratamento, tanto para o arco superior quanto para o arco inferior. Quando há necessidade de algum desgaste interproximal, temos também esse indicativo, né, de qual dente ou em qual face interproximal vai ser feito esse desgaste, qual a quantidade de desgaste que vai ser necessário, né, em que estágio, né, esse desgaste vai precisar ser feito. Quando houver aí também a necessidade de uso de acessórios como elásticos intermaxilares ou botões, né, isso também vem descrito no relatório, né, em que estágio que os botões devem ser instalados, que estágio que o elástico deve ser iniciado, qual o estágio que o elástico deve ser suspendido, tá? Então, todas essas informações constam no relatório escrito, tá? Temos uma tabela de movimentos, né, uma tabela de movimentações, onde os doutores conseguem ver de forma quantitativa, né, a amplitude de cada movimento, né, e de cada dente também. Então, quanto nós temos aí para cada dente de rotação, mesialização, distalização, correção de angulação, torque, né, intrusão, extrusão, né, ou uma protrusão ou retrusão. Então, todos os relatórios constam, né, essa tabela de movimentação para que os doutores consigam, né, analisar, né, movimento a movimento, né, de cada dente, tá? O que que acontece, né, até a gente chegar no resultado final, né, até a finalização do nosso tratamento, tá? E temos o nosso visualizador 3D. Como eu falei, né, é uma maneira dos doutores poderem avaliar aí toda a movimentação que vai acontecer e uma maneira também de mostrarmos ao nosso paciente, né, de forma prévia, né, como que vai ser feito o tratamento dele, né, como que vai ficar o posicionamento dos dentes, né, que a queixa principal do paciente, né, um apinhamento, um diastema, né, uma giroversão, como que vai ficar, né, durante o tratamento, durante a movimentação, e como que vai ficar ao final do tratamento também. Esse é o nosso visualizador 3D. Tá? Como eu falei, né, no início da apresentação, a Roberta falou aí sobre o programa de formação continuada, né, temos aí o canal do YouTube, né, as redes sociais, né, o Instagram, promovemos aí algumas lives, né, algumas teleconferências, tudo para levar aí aos doutores, né, sempre informação, tá? Para tirar dúvida dos doutores também, né, sempre com aulas aí em relação a temas que às vezes, muitas vezes os próprios doutores propõem, né, de acordo com as dúvidas que cada um tem, tá? Então sempre temos aí o cuidado, né, de elaborar, né, de fazer uma aula, né, baseada aí sempre nas dúvidas que os doutores têm. Temos também, né, um setor chamado sucesso cliente, assim como a mentoria, tá? E tanto a mentoria quanto o sucesso cliente, eles visam aí acompanhar os doutores em todas as dúvidas que os doutores tiverem, todas as dificuldades. A mentoria, né, visa principalmente acompanhar os doutores nos 3 primeiros casos, mas não só nesses 3 primeiros casos, porque é quando os doutores têm mais dúvida, né? Mas normalmente, né, a partir do 4º caso em diante, os doutores acabam, muitas vezes, tendo
quase nada de dúvidas ou nenhuma dúvida e muitas vezes acabam caminhando sozinhos. Mas independente se os doutores não têm nenhum caso ou se já têm um pouco mais de experiência, estão no 5º caso, no 10º caso, mas se surgir alguma dúvida, os doutores podem contar aí com a mentoria, podem contar também com o sucesso do cliente, né? Eu vou pedir aí para Rodolfo, né, que coordena aí o sucesso cliente, né, poder falar um pouquinho sobre o trabalho dele também, né, e explicar para os doutores o que consiste aí no sucesso do cliente. Pode falar, Rodolfo, é com você. Olá, doutores e doutoras, tudo bem, doutor Reinaldo? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O sucesso do cliente está à disposição, sim, para ajudar todos os doutores aí nessa experiência junto com a Digital Aligner, né? Fazendo acompanhamento de toda essa experiência, de todo esse processo conosco, através da plataforma, através de continuação de casos, através de feedbacks, através de sugestões. Estamos à disposição para apoiar todos os doutores no que for necessário, junto com todo esse time maravilhoso. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Muito obrigado, Rodolfo. Tá? E tanto a mentoria, né, quanto o sucesso do cliente, ele é gratuito para todos os nossos credenciados, né? Os doutores e doutoras não têm nenhum custo adicional, né, nessa questão de ter alguma dúvida, né, ou solicitar algum tipo de suporte, né? Às vezes alguma dúvida em relação a como que eu envio, né, o meu primeiro caso para a plataforma, ou eu tive alguma dificuldade, ou tive algum problema nesse envio, né? Na questão de dúvidas científicas também, né? Se os doutores tiverem alguma dúvida em relação ao tratamento. Então, todas essas dúvidas os doutores podem tirar aí na mentoria ou juntamente com o Sucesso Cliente, né? E isso é oferecido aí de forma gratuita aí para todos os nossos credenciados, tá? A Digital Aligner tem 2 centros de produção no Brasil e um centro de produção em Portugal também, tá? Então, somos aí uma empresa multinacional, tá? Temos o centro de planejamento, né, aqui no Brasil, em Recife, né? Um dos centros de produção fica em Recife, o outro centro de produção fica em São Paulo, tá? E temos também o centro de produção em Portugal, né? Isso para sempre também trazer, né, uma agilidade aí na logística, tá? Tanto para os nossos clientes aqui do Brasil, quanto para os nossos clientes da Europa, principalmente, tá? Então, temos aí, né, vários polos aí exatamente para poder atender os doutores de acordo aí com a necessidade de cada um de vocês, tá? Então, com tanta tecnologia, os alinhadores vão eliminar a necessidade do acompanhamento do ortodontista? A resposta é não, tá? Então, assim, o ortodontista é peça-chave fundamental aí no tratamento ortodôntico e com alinhadores não é diferente. Desde a fase aí de avaliação do paciente, diagnóstico, planejamento, tá? E acompanhamento aí do tratamento, tá? Então, é como se nós comparássemos aí, né, com um supercarro, né, que por mais tecnologia que ele tenha, ele precisa de um motorista, ele precisa de um condutor, né? E o condutor, né, desse tratamento ortodôntico são vocês, né, doutores e doutoras, tá? Então, por mais tecnologia que o alinhador tenha, tá? É imprescindível aí a presença, né, o acompanhamento e o papel aí do ortodontista, né, em todas essas fases, desde a avaliação do paciente, né, passando aí pelo diagnóstico, planejamento e depois o acompanhamento do caso. Então, temos aí, né, como Digital Aligner, entregando, né, um tratamento estético confortável, né, de alta qualidade, um tratamento inovador, né, de alto valor agregado, indicado aí para novos casos, né, casos aí como os doutores viram, né, de baixa, média ou alta complexidade, e indicados também para casos simples, né, pequenas recidivas, retratamentos, tá? Então, para todos esses casos, né, para todas essas situações, o Digital Aligner ele é indicado, tá? Aqui temos aí um artigo científico, né, comparando, né, o tempo aí de eficiência de um tratamento com alinhador e tratamento com brackets convencionais. Então, comparado com alinhadores, né, o tratamento convencional com brackets requereu significantemente mais visitas, tá? Um maior tempo de duração, mais visitas de emergência, um maior tempo aí de cadeira, né, um tempo de emergência de cadeira e maior tempo total de cadeira também, tá? Isso, né, através aí de artigos, de um artigo científico. Então, quando falamos de alinhadores, né, não podemos falar, deixar de falar, né, no atual, né, no que nós vivemos no nosso dia a dia,
né? Então, hoje em dia, né, a gente passa por várias situações, né, sempre passamos, né, a gente enfrenta aí muitas situações, né, o que ficou para trás, né, o ontem, né, fica aí como mais velho, né, o que vem aí é o mais novo, tá? E nessas situações não é incomum nos depararmos com situações de crise ou, né, com algum perrengue, né, algum obstáculo, né? Mas muitas vezes, né, cabe a nós, né, somente a nós, né, ou ficarmos estagnados, né, parados nessa situação de crise, ou vermos essa situação ruim como uma oportunidade para mudarmos, né, para virarmos a chave, para sairmos da nossa zona de conforto. Até porque lidamos com mudanças todos os dias, né, dia após dia. E poder oferecer, né, dar ao nosso paciente uma outra oportunidade de tratamento, poder oferecer isso em seu consultório, né, um tratamento com alinhador, né, ou em sua clínica, é uma virada de chave, é uma oportunidade que os doutores têm também, né, tanto de poder oferecer aí uma tecnologia, né, mais avançada, mais inovadora ao seu paciente, poder também ter a chance de uma maior captação, de alavancar aí o faturamento do consultório. Então, tudo isso serve muitas vezes como incentivo ou como lição, né, que nem todo momento de crise, né, vem para algo totalmente ruim, né? Muitas vezes nós só precisamos enxergar aí a nossa oportunidade. Então, podemos oferecer ao nosso paciente, né, um tratamento com menor tempo de cadeira, né, como nós vimos aí no artigo científico, um tratamento, né, possibilitando maior intervalo entre as consultas. Podemos oferecer aí ao nosso paciente, né, a visualização do setup, né, a simulação do tratamento dele, né, e antes disso, né, antes dessa aprovação, né, os doutores também poderem ver como que vai ficar o resultado, né, desse tratamento virtual. Podemos oferecer, né, um maior conforto, né, tanto para o nosso paciente quanto para os doutores também. E com isso, né, termos aí um aumento da rentabilidade e isso nos levar a uma melhor qualidade de vida, tá? Então, tudo isso nós conseguimos alcançar com o Digital Aligner. Tá? E o que é, então, o Digital Aligner? É um sistema de tratamento ortodôntico, tá? Que utiliza, né, tecnologia digital 3D para fabricação de alinhadores estéticos removíveis que são capazes de movimentar gradualmente os dentes da posição inicial até a posição final. Então, esse é o Digital Aligner. Principais indicações, né, do Digital Aligner: apinhamentos, diastemas, expansões, né, dentoalveolares de até 2,5 milímetros por lado, né, por hemiarco, mordida aberta dentoalveolar de até 3 milímetros, mesializações ou distalizações de até 2 milímetros e mordida cruzada de 1 ou 2 elementos. Ah, e os doutores podem perguntar, mas se eu tiver um caso além desses aqui que foram citados, então quer dizer que eu não posso tratar com o Digital Aligner? Os doutores podem. Só que para casos mais complexos, muitas vezes necessitamos aí de incorporar ou associar mecânicas híbridas, que seriam o uso de elásticos intermaxilares, o uso de mini parafusos de ancoragem, tá? Exatamente para auxiliar, né, uma movimentação com uma amplitude maior. Tá? E uma dica, né, que eu sempre dei aí para os meus alunos, né, da pós-graduação de ortodontia, tá, que acaba sendo uma dica, não sendo uma regra, inicie com casos mais simples, né, até para a gente poder seguir uma curva de aprendizado, tá? Mas como eu falo, né, é uma dica, não é uma regra, né? Se a partir de amanhã, né, chegar aí um caso na clínica ou no consultório do doutor, e for um caso mais complexo, né, mais uma vez os doutores têm aí à disposição a mentoria e o sucesso cliente para auxiliar aí os doutores, né, nessas dúvidas, nessa caminhada, né, ou nesse caso um pouquinho mais difícil, né, que muitas vezes os doutores possam ter um pouco mais de dificuldade em relação à viabilidade de tratamento, em relação à prescrição, né, ao planejamento, o que é mais simples da gente realizar, o que é mais difícil de nós realizarmos também, tá? Então, temos aí, como eu falei, né, um suporte aí para os doutores, para que os doutores possam trabalhar aí, né, ou iniciar aí o tratamento, né, essa nova jornada, né, com total segurança, né, e poder aí ter esse acompanhamento, essa ajuda. Então, aqui temos algumas situações clínicas, né? Nesse primeiro caso, temos aí um caso de um apinhamento,
né, relativamente médio a severo, né, onde nesse caso foi feito o quê? Uma expansão dentoalveolar, né? Então, nós vemos aqui uma sobreposição aí das imagens dos modelos, né? O que está em amarelo é o modelo inicial, o que está em branco seria a situação final, tá? Então, vemos aí que a cada hemiarco a gente conseguiu, né, cerca aí de 2 milímetros de expansão dentoalveolar, tá? Então, isso acaba aumentando bastante o perímetro do arco, isso acaba também gerando uma grande quantidade de espaço para lidarmos aí com os apinhamentos, tá? Lógico que em alguns casos, além dessa expansão, né, a gente muitas vezes tem que também lançar mão de desgastes intraproximais, mas é possível sim a gente fazer uma expansão dentoalveolar, tá? De até, né, 2,5 milímetros por hemiarco. Tá? Aqui são as fotografias finais, né, mostrando aí o formato final do arco, né, do paciente, onde a gente vê aí uma melhora gigantesca desse formato, resolução do apinhamento, né, desse caso também. E aqui temos um outro caso, né, de uma classe 2, só que aí não necessariamente o foco é essa classe 2, né, a correção da classe 2. Né? Esse caso a gente colocou aqui exatamente para mostrar que em casos de classe 2 ou em casos de classe 3, né, nós trabalhamos muito com um movimento chamado distalização sequencial. Tá? E o que consiste essa distalização sequencial? É promovermos aí a distalização dos segundos molares, seguidos aí dos primeiros molares, segundos prés, primeiros prés, né, caninos e retração da bateria anterior, tá? Lógico que para essa distalização acontecer, né, o paciente ou a paciente não deve ter aí o terceiro molar presente, tá? Nem erupcionado e nem incluso. Então, aqui nós vemos, né, no vídeo de movimentação, os segundos molares distalizando, tá? A partir de um momento, né, os primeiros molares distalizam, os segundos prés distalizam, os primeiros prés distalizam, caninos, e temos aí a retração da bateria anterior. Tá? Isso tanto para a classe 2, né, que é muito comum de trabalharmos com esse tipo de movimento, quanto para a classe 3. Tá? A diferença aí é da distalização ser na mandíbula ou na maxila. Então, aqui nós temos um escaneamento intermediário, mostrando aí, né, o segundo molar já distalizado, o primeiro molar distalizado e o diastema que foi criado aí, né, entre o segundo pré e o primeiro molar. Tá? Então, temos aí, né, uma grande possibilidade de trabalharmos aí, tanto com apinhamento, quando é indicado nessa distalização, quanto em casos de classe 2, né, no caso aí de maxila, ou em caso de classe 3, tá? Quando nós vamos fazer a distalização dos dentes da mandíbula. E aqui temos os modelos de gesso, comparando aí, mostrando esse comparativo, né, da situação inicial com a situação intermediária, mostrando aí esse diastema. Tá? No modelo superior, aí seria o inicial, e no inferior, aí o estágio intermediário, já com a distalização do segundo e do primeiro molar já realizado. Tanto de um lado, né, do lado direito, quanto aí do lado esquerdo. Tá? E como nós vamos fazer aí o cadastro na plataforma? Os doutores vão acessar o link, né, o link de cadastro, né, vão ter acesso aí a essa página, né, onde os doutores vão preencher aí os dados pessoais, né, nome, sobrenome, CPF, o estado do CRO, o número do CRO, data de nascimento, endereço, tá? E-mail, tá? Celular, né? E-mail. Esse e-mail, né, os doutores vão preencher com um e-mail válido, tá? Ou seja, um e-mail que os doutores já utilizam, tá? Esse e-mail vai ser o login dos doutores na plataforma e a senha que os doutores vão criar, tá? Então, vai ser o login, vai ser o e-mail dos doutores e a senha criada vai ser a senha de acesso à plataforma, tá? Então, os doutores acessam aí, né, o link de cadastro, fazem o preenchimento, em até 24 horas a equipe da Digital Aligner vai fazer a análise dessas informações, tá? E uma vez essa análise feita, os doutores já se tornam credenciados, tá? A partir daí, né, como a Roberta mencionou aí no início da apresentação, os doutores já são direcionados aí também para os grupos de mentoria, né, de acordo com a região de cada um dos doutores. Tá? E quando nós vamos fazer um pedido, né, vamos fazer um novo pedido, como que nós fazemos isso? Tá? Através da plataforma da Digital Aligner, os doutores clicam aí em novo pedido, preenchem nome do paciente, data de nascimento, descreve a queixa principal e objetivos de tratamento em detalhes e vão preenchendo aí,
né, o questionário. Tá? Nessa parte, né, nesse campo de escrever a queixa principal e objetivo de tratamento em detalhes, nós pedimos que os doutores sejam mais específicos, né, preencha aí com informações detalhadas, não usar termos muito genéricos, como eu quero somente alinhar e nivelar, tá? Mas o mais importante é os doutores escreverem aí como que querem fazer essas correções, identificar dentes com coroas, laminados, implantes, identificar dentes que não receberão atáchimas, tá? Isso eu também vou falar um pouquinho mais adiante. Preencher aí o questionário em relação à linha média superior, inferior, overjet, overbite, formato do arco superior, formato do arco inferior, se os doutores querem manter, melhorar ou corrigir cada um desses fatores, tá? Se houver apinhamento, né, como os doutores querem resolver esse apinhamento através de projeção, expansão, através de inclinação e ou através de desgastes interproximais. Se houver aí a vontade de não colocar atáchimas, existe um campo específico para os doutores selecionarem os dentes, tá? Minha sugestão é que os doutores sempre mantenham esse campo em branco, sem selecionar, tá? Isso eu vou explicar quando eu for falar dos atáchimas, e os doutores acho que vão entender um pouquinho mais, né? Mas, enfim, se houver aí a necessidade, não quero que coloque atáchima em tal elemento, os doutores têm esse campo para poder especificar qual dente os doutores não querem atáchima. Aí os doutores vão enviar as fotografias, vão enviar as radiografias do paciente, tá? Vão enviar também, né, os arquivos digitais, os modelos STL, né, tanto do arco superior quanto do arco inferior, tá? Se houver aí, no caso, né, em algumas regiões, né, os doutores mencionam, mas na minha cidade, né, o centro radiológico não faz o escaneamento. Existe a possibilidade dos doutores também enviarem o modelo de gesso para ser escaneado na Digital Aligner, mas nós sempre falamos, né, que o ideal é que os doutores, né, sempre que possível, solicitem o escaneamento do paciente, tá? Até para não ter aí um problema de distorção do modelo, né, que possa comprometer aí, né, a adaptação e o resultado do tratamento com alinhadores, tá? Aí os doutores conferem o endereço, né, que os doutores cadastraram, tá? Clicam nos termos de uso, né, listam de acordo com os termos de uso e clicam também nessa questão de taxa de planejamento. E aí depois eu vou falar um pouquinho, né, na parte comercial, né, as representantes comerciais também vão falar um pouquinho sobre quando que essa taxa de planejamento é cobrada, essa taxa de R$ 350, e quando ela não é cobrada, tá? E com tudo preenchido, os doutores enviam o pedido, tá? O pedido ele vai ser analisado aí pela equipe do centro de planejamento, tá? Se não tiver nenhuma pendência, não tiver nenhuma dúvida, o setup ele vai ser realizado, como eu mostrei para os doutores, né? O estagiamento dos movimentos, e vai ser gerado aí o relatório, né? Os doutores recebendo o relatório pela plataforma, vão fazer análise, avaliação desse relatório, né? Solicitar aí alguma alteração, caso seja necessária, ou, né, partir aí para aprovação. Uma vez aprovado, tá? Os alinhadores começam aí a ser produzidos e serão enviados aí para o endereço cadastrado dos doutores. E no passo a passo clínico, né, como é que nós fazemos a instalação, né, do alinhador, dos atáchimas, o que são atáchimas, né? Então, vamos lá. A Digital Aligner utiliza aí um protocolo europeu, né, de instalação dos atáchimas, onde o paciente vai utilizar o alinhador número 1, né, que não tem casulo nenhum, ou seja, não tem atáchimas por 15 dias. Depois vai utilizar o alinhador número 2, também sem atáchimas, sem casulos no alinhador por mais 15 dias. E aí, na troca do alinhador 2 para o alinhador 3, os doutores vão fazer a instalação dos atáchimas e fazer a instalação do alinhador número 3, tá? Esse é um protocolo europeu que a Digital Aligner adota aí na instalação desses atáchimas, tá? E falando um pouco de atáchima, o que são eles, né? Para que eles servem, como que nós instalamos, tá? O que é importante, né? O que eu acho muito importante os doutores saberem. Existem dois grupos principais, né, de atáchimas ativos e atáchimas passivos. Atáchimas ativos são aqueles que obrigatoriamente devem estar presentes para o movimento acontecer. E os atáchimas passivos, eles normalmente auxiliam na estabilização do alinhador para que ele não fique se deslocando e também auxiliam em alguns movimentos à distância, tá? Exemplos aí de movimentos que necessitam de atáchimas seria, por exemplo,
um movimento de rotação de dentes cônicos, como caninos e premolares, a depender aí da amplitude desse movimento, movimentos de angulação e torque, e movimentos de extrusão. Já os attachments passivos, eles são utilizados aí para movimentos extensos, tá? Para auxiliar em movimentos extensos, para ancorar o alinhador para esses movimentos. São utilizados também em dentes com coroas curtas para auxiliar na estabilização, né, desse alinhador, para que ele não fique se deslocando. E em movimentos à distância, movimentos de intrusão, tá? Ancoragem para movimento de intrusão. Então, voltando lá no preenchimento da plataforma, né, quando eu falei, minha sugestão é sempre deixar aquele campo de, eu não quero attachment em algum dente, sempre deixar aquele campo vazio, né, em branco. Por quê? Se os doutores solicitarem, né, eu não quero attachment no incisivo central, por exemplo, e esse incisivo central precisar ser instruído, né, para fazer a movimentação, a correção, o nivelamento, vai vir no relatório que não foi possível realizar a extrusão, né, o movimento, pela ausência de attachment. Então, por isso que a minha sugestão sempre é deixar aquele campo em branco. Tá? Essa informação, né, de tipos de attachments é a informação que eu acho importante que os doutores saibam, até para poder interpretar o setup. Tá? Mas os doutores não precisam se preocupar. Nossa, eu preciso pedir um attachment, né? Eu preciso pedir um movimento de extrusão e eu preciso saber que esse movimento de extrusão vai precisar de attachment. Não, os doutores só pedem, né? Só necessitam pedir a correção. Eu quero que o dente extrua, eu quero que corrija o giro, eu quero que feche o diastema, eu quero que melhore a linha média superior, quero que mesialize ou distalize, porque de acordo com o movimento, né, com a correção que for necessária, o próprio centro de planejamento já faz aí a escolha e a programação do attachment necessário para aquele movimento acontecer. E como nós vamos instalar esses attachments, tá? Primeiro passo, identificar a placa template, a placa guia, tá? Então, vai vir etiquetado, né? Vai estar escrito template para attachments, instalar, né, antes do alinhador 3 ou depois do alinhador 2, né? Então, sempre depois do estágio 2 e antes do estágio 3, né, seguindo aí o protocolo europeu. Identificada a placa template, nós vamos inserir a resina dos attachments no template. Sugestão de material, resina Z250XT da 3M ou Z350XT Flow, né, também da 3M. São materiais que já foram amplamente testados, né, em relação à resistência, em relação à adesividade, tá? E por isso que a Digital Aligner recomenda aí ou a resina Z250XT ou a Z350XT Flow, ambas da 3M, tá? Como que nós colocamos aí a resina, né, nos casulos, no template? Se for uma resina não flow, como a Z250, nós vamos pegar um instrumental, um rolling-back, uma espátula de resina, e nós vamos preencher os casulos do template. Tá? Aqui duas informações muito importantes. Nós não devemos isolar esse template com nenhum tipo de isolante, Cel-Lac, detergente, vaselina, nem nada, tá? Devemos colocar a resina diretamente no casulo, tá? E segunda informação importante, né, quando a gente estiver condensando, né, colocando essa resina, não ficar pressionando muito ela, tá? Então, essa condensação é feita de forma leve, só para que a gente não haja nenhum tipo de bolha, né? Nenhuma falha aí na resina, né? Não fique nenhum espaço vazio, tá? Nesse ponto, a resina Flow, ela auxilia, ela facilita bastante, porque nós vamos pegar a seringa e já preencher aí os casulos, né, diretamente da seringa. Mas se for uma resina não Flow, como a Z250XT, nós pegamos aí um instrumental e nós vamos inserindo em cada um desses casulos. Tá? Essa resina normalmente nós escolhemos aí uma cor mais próxima ao esmalte, né, para que ela fique aí de forma estética, né, que esses attachments fiquem aí estéticos, tá? E vamos fazer o preenchimento aí de todos os casulos, né, do nosso template, tanto do arco superior quanto do arco inferior. Então, lembrando só, né, mais uma vez, não devemos isolar o template com nenhum tipo de material e não devemos ficar pressionando muito essa resina, tá? Uma vez todos os casulos preenchidos e conferidos,
nós vamos fazer o preparo aí, né? E como nós vamos colocar essa resina, né, nesse casulo, tá? Não devemos também colocar ela muito rente, ou seja, pouca resina. Colocamos um leve excesso, né, para formar uma barriguinha, né, exatamente para ter aí um extravasamento dessa resina na hora de nós pressionarmos o template. Porque se a gente deixar ele muito rente, na hora de polimerizar essa resina, muitas vezes ela não está em contato com o esmalte e aí acaba a gente tendo algum problema, né? A resina polimerizar, mas não estar em contato com o esmalte, ela acabar ficando no template e não ficando na superfície dentária. Então, colocamos aí um leve excesso, tá? Para quando a gente pressionar o template, a gente até vê extravasar um pouquinho, e aí depois esse excesso a gente tira no acabamento. Na boca do paciente, tá? Nós vamos promover aí a profilaxia dos dentes envolvidos, né? Dos dentes que receberão attachments com escova Robson, tá? Ou com taça de borracha, tá? A partir desse momento, é importante um isolamento, tá? O uso de afastadores é opcional, tá? Embora auxilie bastante, mas, eu não gosto de usar afastador, eu posso trabalhar sem esses afastadores? Pode trabalhar com isolamento relativo com rolete de algodão, tá? Mas é muito importante que os doutores trabalhem com sugador, tá? Para deixar a superfície aí dentária, né, sem saliva e sem umidade. Então, nos dentes, né, que vão receber os attachments, condicionamento ácido por 20 segundos. Qual ácido? Ácido 37%, ácido de restauração, tá? Então, nós vamos condicionar a superfície por 20 segundos, promover aí lavagem, né, e secagem, tá? Aplicar o adesivo e fotopolimerizar por 20 a 30 segundos. Qual adesivo? Qualquer adesivo de restauração, tá? Eu utilizo aquele adesivo Adper Single Bond da 3M, tá? Aquele de embalagem laranja, mas pode ser utilizado qualquer adesivo aí para restauração que os doutores estiverem acostumados. Vamos pegar o nosso template, né, que já está com as resinas nos casulos, tá? Pressionar, né, encaixar esse template no arco do paciente e polimerizar os casulos, né, cada um desses casulos de 20 a 30 segundos. E nesse momento da polimerização, é importante a gente segurar firme o template, tá? Pressionar aí o template, tanto na direção oclusal, né, para ele ficar bem encaixadinho, quanto na região vestibular no momento da polimerização, para a gente ter a certeza aí que a resina está em contato aí com o esmalte dentário. Tá? Então, a gente pressiona, né, de forma aí na superfície oclusal e vamos polimerizar aí 20 segundos, né, cada um desses casulos, tá? Importante, né, para os doutores e doutoras, né, que tem aqueles aparelhos de fotopolimerização, que tem a função turbo, né, de 3 segundos, de 4 segundos, nós não recomendamos utilizar o foto nessa potência. Por quê? Por conta do aquecimento, né, gerado aí nessa função turbo. Muitas vezes esse aquecimento ele pode danificar ou, em alguns casos, até derreter o template. Tá? Então, recomendamos, mesmo que o doutor tenha aí um foto com essa função turbo, utilizar na potência normal e fazer a fotopolimerização por 20 segundos. Tá? Então, fotopolimerizamos aí cada um dos casulos, né, por 20 segundos. Tá? Sempre segurando o template, né, pressionando, tá? E depois nós vamos remover o template. Pensar que a partir de agora, a superfície vestibular dos dentes se tornou uma superfície mais retentiva. Por quê? Exatamente por conta da presença dos attachments, tá? Então, na hora de remover, nós vamos iniciar pela parte posterior, lá na distal do segundo molar, né? Pela parte posterior e pela palatina, ou pela parte posterior e pela lingual, e vamos deslocando, né, esse template de forma gradual aí, de posterior para anterior, né, ou dos dentes posteriores para os dentes anteriores, e de palatina ou lingual para vestibular, tá? Ou seja, da superfície menos retentiva para a superfície mais retentiva. Tá? Removemos aí o template, vamos checar os attachments, tá? Para quê? Para ver se nenhum attachment tem uma bolha, né? Ficou ruim, ou se nenhum attachment se soltou, né? Caiu, tá? Então, a gente checa aí, pode ser com removedor de elastique, pode ser com uma sonda, tá? Então, nós checamos aí todos os attachments, tá?
E se algum attachment soltar nesse momento, como que eu faço? Aí nós vamos pegar esse template, seccionar esse template, né? Colocar a resina mais uma vez e na boca do paciente fazer todo o passo a passo, profilaxia, ataque ácido, adesivo, polimerização, tá? E nós vamos reinstalar esse attachment que soltou, tá? Se algum attachment soltar durante o tratamento, o paciente está no estágio 15, por exemplo, o attachment soltou, o que que eu faço? Os doutores podem utilizar o último alinhador, tá? Da mesma forma, seccionar esse alinhador e utilizar ele como um novo template para aquele estágio, para a colagem daquele attachment, tá? Individual aí que se soltou ao longo do tratamento, tá? Acabamento. Como eu falei, né, quando a gente coloca o pequeno excesso, muitas vezes extravasa um pouquinho, e aí depois a gente vai pegar, né, o autorrotação com uma broquinha multilaminada e remover esse leve excesso. Tomar bastante cuidado, né, aí nessa hora, para a gente não alterar, né, formato ou tamanho do attachment, tá? Visando aí a remoção somente mesmo do excesso que acabou extravasando um pouquinho, né, pela superfície vestibular dos dentes. Tá? E quando há necessidade de desgastes proximais, né, que eu falei lá no começo da apresentação, tá? Como que nós vamos saber? Ele vai vir identificado, né, no relatório e no odontograma, tá? Mostrando aí com essa barrinha vermelha, né, em quais interproximais vão ser feitos os desgastes, tá? A quantidade de desgaste, né, em cada uma dessas interproximais e em que estágio esses desgastes precisam ser realizados. Sugestão de material, né, para desgaste, lixa perfurada diamantada autoclavável da Coraldente, tá? Então, é uma lixa que também a Digital Aligner já testou, né? Ela aprova aí em relação a tanto a eficiência quanto a durabilidade aí dessas lixas, tá? E o calibrador, tá? Sugestão aí de material, calibrador de espaço interproximal também da Coraldente. Esse calibrador serve para a gente medir, né, mensurar o desgaste que nós realizamos. Então, nós vamos fazer o desgaste lá com a lixa. E depois nós vamos medir, né, mensurar esse desgaste com o calibrador. O calibrador, ele é como se fosse um chaveirinho, né, com várias lâminas, né? Cada lâmina tem uma espessura, vem marcado 0,05, 0,1 milímetros, 0,2 milímetros, né? E a gente vai ter esse chaveirinho com várias lâminas, e a gente vai daí medir se a gente conseguiu chegar na quantidade certa de desgaste. Tá, aí é o calibrador, é um chaveirinho com várias lâminas, cada lâmina tem uma espessura, tá? E aí a gente vai lá e mede para ver se a gente atingiu aí o desgaste interproximal, né, necessário, a quantidade de desgaste interproximal necessário. Instruções de uso, né? Como que nós vamos orientar o nosso paciente, como que nós vamos colocar aí o alinhador na boca do nosso paciente, tá? Tirando da embalagem, vamos lavar o alinhador em água corrente, hidratar o alinhador novo, né, por 30 minutinhos, secar se for do template, né, que se nós formos utilizar aí para instalação dos attachments, mas se não, não haveria necessidade. Tá? E é bom fazer essa hidratação. E quando for instalar o alinhador no nosso paciente, tá? Principalmente no início do tratamento, eu gosto de mostrar para ele, né, ele olhando no espelho, né, como que eu coloco, como que eu tiro. Então, para colocar, eu costumo colocar da região anterior para a região posterior, tá? Pressionando um pouquinho mais na vestibular e depois indo para palatina ou para lingual. Tá? Então, pensar que para colocar, eu começo da região anterior para posterior e de vestibular para palatina, ou de vestibular para lingual. Ou seja, é o contrário da remoção. Eu vou fazer pela região mais retentiva e anterior, indo para a região menos retentiva e posterior. Tá? Eu coloco o alinhador, né, mostro o paciente, peço para ele ver eu colocando, eu tiro o alinhador, peço para ele ver eu tirando, peço para ele colocar na minha frente, né? Peço para ele tirar o alinhador na minha frente, exatamente porque é isso que o paciente vai fazer toda vez que for se alimentar. Tá? Então, as trocas aí, só reforçando, as trocas são feitas a cada 15 dias e o paciente remove o alinhador aí para se alimentar, para ingerir líquidos, tá? Para comer, né? Fazer a alimentação.
Gostaria de apresentar aí aos doutores, né, nosso time comercial, tá? Aí Adriana Parron, Andréia, Driele, Juliana e Renata, tá? Todo esse time, né, está aí, né, de acordo com a região de cada um dos doutores. Os doutores vão ser representados, né, por cada uma dessas consultoras comerciais, tá? Então, nos grupos de mentoria, cada uma delas vai se apresentar, né, para cada um dos doutores, né, nos grupos de mentoria, né? E a partir daí os doutores podem também, né, chamá-las, né, se tiverem alguma dúvida comercial, né, quiserem marcar uma consultoria comercial também, tá? Os doutores fiquem à vontade, né, porque um grande déficit que nós temos, né, nós como dentistas, é muitas vezes saber vender, né, um tratamento, e isso, a nosso time comercial está preparadíssimo para poder, assim, orientar os doutores, né, propor aí um plano de ação para que os doutores, né, e a clínica e o consultório de cada um de vocês comece a mudar aí essa visão, né, essa dificuldade e passe aí também a oferecer, né, um tratamento e poder precificar, poder ter essa condição maior aí de poder vender, né, o tratamento aos seus pacientes. Vou colocar aqui para os doutores, né, um vídeo sobre a nossa tabela de preço e aí depois cada uma das meninas, né, do comercial vai falar um pouquinho também, né, sobre os produtos. Olá, doutores! Pensando no benefício de nossos credenciados e buscando ainda mais inovação e tecnologia, nós da Digital Aligner, além de atualizarmos nossa tabela de preços, também readequamos nossas práticas de tratamento. Estamos adotando práticas de tratamento americanas e europeias, permitindo a partir de agora a expansão das etapas de revisão semestrais para todos os tipos de tratamento, não apenas para o Infinity. Essas novas práticas tornam o tratamento com o Digital Aligner ainda mais previsível e garantem ainda mais controle aos doutores. A Digital Aligner oferece a todos os credenciados um produto europeu de extrema qualidade, vindo diretamente da Alemanha. Trabalhamos hoje com a melhor placa do mercado. Nossa nova tabela conta com os seguintes tratamentos: Easy, para até 6 meses de tratamento; Fast, para até 12 meses de tratamento; Safe, para até 18 meses de tratamento; Comfort, para até 24 meses de tratamento; e, atendendo a pedidos, mantivemos o tratamento Infinity. Porém, realizamos uma mudança que unificou os tratamentos Infinity e Infinity Plus, que agora conta com 4 anos de tratamento. Além disso, decidimos reduzir nossa quantidade de níveis de desconto para 3. Assim, conseguimos facilitar a sua mudança de nível. Agora, nossos níveis são os seguintes: Startup, para quem atendeu até 4 casos; Master, para quem atender de 5 a 23 casos; e Expert, para quem atender acima de 24 casos. Lembrando que para a mudança de nível, contemplamos todos os casos submetidos e aprovados dentro de um mesmo ano. Nossa placa de contenção Fix, bancos de alinhadores, placas individuais e setups não aprovados não sofreram reajuste de preço. Já as etapas extras de até 12 estágios está a R$ 990. Além disso, o cashback de 5% continua ativo para uso no seu próximo pedido em até 30 dias. Nossas condições comerciais são as seguintes: parcelamos todos os tratamentos em até 10 vezes sem juros no cartão ou no boleto, de acordo com validação da Digital Aligner. Além disso, pagamentos à vista contam com 10% de desconto e pagamentos parcelados em até 5 vezes garantem 5% de desconto. Lembrando que nossa parcela mínima é de R$ 350 mensais e o frete dos nossos tratamentos é grátis. Olá, doutores! Pensando no... Foi novamente, né? Então, aí, outra coisa, para vocês terem direito a entrar no grupo de mentoria, vocês precisam se cadastrar na plataforma para ser direcionado pelo sucesso do cliente, que é o Rodolfo, para os grupos de mentoria. E, a partir daí, ter direito às consultorias individuais com as consultoras,
e também a parte de todo o treinamento, tá? Vocês também têm direito ao setup guiado e ao planejamento guiado, tá? Tudo isso para melhorar ainda o tratamento de vocês junto com os clientes, tá? Eu queria chamar a Adriana Parron, que é representante comercial da região do Sudeste, para ela também dar algumas informações sobre a nossa tabela de preços e nossas condições comerciais. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Roberta. Eu sou a Adriana Parron, atendo o Sudeste do Brasil. Assim que vocês entrarem na mentoria, todos nós vamos nos apresentar, né, a respectiva comercial para vocês no privado, e seguiremos aí na parceria com a Digital Aligner. Queria levantar 2 pontos importantes que a gente falou agora no vídeo anterior da tabela. O primeiro é o cashback. Para todo o tratamento fechado, nós revertemos 5% em forma de cashback para o próximo tratamento fechado em até 30 dias. Então, é uma grande vantagem competitiva que a gente tem. Outro ponto é que nós estamos com o setup gratuito. Então, o setup não está sendo cobrado, o valor de R$350, que o Dr. Reinaldo citou aqui anteriormente. Ele não está sendo cobrado, é uma cortesia da Digital Aligner, né? Então, é aprovado o tratamento, é pago o valor dos alinhadores e o setup fica por conta da Digital Aligner. Queria dar essa dica para vocês. E aí, queria chamar também a Andréia para falar um pouco do kit demonstrativo que está aqui na tela. Andréia, com você. Olá, doutores, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho dessa ferramenta super legal que é para ter dentro do consultório de vocês, como uma ferramenta de venda também, para os seus pacientes, né? Eles querem saber o que é um alinhador, como é o alinhador, qual é o material. Então, a gente disponibiliza esse material para que vocês possam tê-lo, né, em seu consultório. Vem um display, não sei se vocês conseguem visualizar aqui. Visualizam? Um display que ele seja colocado na recepção do seu consultório, na sua mesa dentro do seu consultório, para que eles saibam que vocês estão trabalhando com Digital Aligner. Vão arcos, tá vendo? Eu acho que desfoca um pouquinho, né? Um arco de as 2 arcadas, né? Para que vocês possam ter e mostrar para eles como realmente os alinhadores são invisíveis. E aí vai também, né, com eles o alinhador. Então, para que o seu paciente possa pegar o alinhador e ver qual é o material que ele vai utilizar. Os doutores vão receber panfletos que podem deixar disponibilizado no consultório, para que possa mostrar para os seus pacientes todos os benefícios dos alinhadores. E vai mostrar também para o paciente o que ele vai receber quando fechar o tratamento com a Digital Aligner. Então, ele vai receber um saquinho, ele vai receber uma case, onde ele vai armazenar o seu alinhador sempre que não estiver utilizando. E vai uma caixinha que ele recebe também com todos os seus alinhadores. É uma ferramenta excelente para que vocês possam divulgar os alinhadores da Digital Aligner em seus consultórios, para que eles possam saber o que está sendo, o que vão utilizar, né? Eu acho bem importante e interessante. Então, assim que vocês forem disponibilizados nos grupos de mentoria, nós também vamos divulgar o valor do kit, né? Acho que o valor R$ 195, certo, Roberta? Exato, Andréia, certíssimo, correto. R$ 195, esse valor pode ser pago via Pix ou cartão de crédito, mas tudo isso, todas essas informações serão disponibilizadas nos grupos de mentoria que os doutores serão colocados, tá bom? E agora eu vou chamar a Adriele para falar um pouquinho com vocês. Adriele, é com você. Obrigada, Andréia. Olá, doutores. Então, me chamo Adriele Massa e eu sou a representante comercial aqui de Portugal. Uma coisa muito legal para falar para vocês é que eu fui a primeira representante da empresa da Digital Aligner, né? E com isso a gente foi crescendo e o time comercial expandiu, né? Temos todas essas meninas, e aí eu fui transferida aqui para Portugal para a gente dar continuidade
as nossas atividades aqui. Então, bem como o doutor Reinaldo falou, nós temos um centro de produção aqui em Portugal, né, que é para poder ter essa facilidade de entrega por toda a Europa, e contamos também com a equipe do Brasil, né, de tecnologia. Então, a Digital Align é multinacional, nós atendemos toda a Europa e estamos aqui à disposição, né, de todos os clientes, de todos os doutores. É um prazer conhecer vocês e sejam muito bem-vindos. Então, vou chamar aqui a Juliana. Ju. Oi, boa tarde, doutores. Olá, eu sou Juliana, a representante comercial do Nordeste, né? Eu dividi a praça aí com a Adriele me abandonou e foi para a Europa, né? Então agora eu estou tomando conta daqui do nosso maravilhoso Nordeste sozinha, né? Com muito prazer. E queria falar com vocês um pouquinho sobre as 3 frentes que são um diferencial da Digital Align, que já foi citado no decorrer da nossa apresentação, mas eu queria reforçar. Nós temos o setor de sucesso ao cliente, que está todo esse suporte no destrave tecnológico, né, para alguns que não têm toda essa facilidade, tanto dando assessoria à inserção de novos pedidos na plataforma, quanto acompanhamento dos pedidos, rastreamento para aqueles que não são aqui em Recife, né? Recife nem em São Paulo. Temos o nosso suporte técnico-científico, com o maravilhoso doutor Reinaldo aí, que faz um excelente planejamento guiado, né? Tirando todas as dúvidas e podendo estar discutindo realmente cada caso com vocês, esclarecendo aquele detalhe do caso especificamente, para que vocês possam estar caminhando, né, sozinhos. E temos a nossa área comercial. Nós todas aqui, representantes comerciais, somos o ponto focal de vocês. Então, tudo que vocês tiverem necessidade, recorram às representantes comerciais. Se elas não souberem, elas sabem quem sabe. Então, elas vão estar direcionando vocês, né? Nossa área não é a área técnica, científica, mas se a gente não souber, a gente sabe quem sabe. Então, a gente vai estar direcionando vocês e fazendo com que o dia a dia de vocês se torne cada vez mais fácil. Que o nosso papel é facilitar, né, e fazer com que vocês tenham maior rentabilidade no consultório de vocês. Com a palavra agora, a Renatinha. Vai lá, Renata, é contigo. Obrigada, Juliana. Olá, doutores, sejam todos bem-vindos à Digital Align. Como Juliana falou, cuida aí da nossa região Nordeste, eu cuido da região Norte, Sul e Centro-Oeste. Quem for da região, terei o maior prazer em atendê-los. Um ponto muito importante agora que eu vou falar, sobre as consultorias. Nós sabemos que existe uma dúvida muito grande relacionada a quanto eu vou precificar para o meu paciente, quanto é que eu devo cobrar, como eu vou fazer essa abordagem. E nas consultorias individuais, elas são gratuitas, é mais um benefício da Digital Align, visando justamente sobre o nosso pilar, que é a educação continuada. Nós iremos trabalhar o conhecimento sobre a tabela, estudar a tabela, e daí sim colocar os custos em uma planilha, e dessa forma os doutores poderão saber exatamente quanto é que poderá fechar o tratamento junto com o seu paciente, certo? Mas não só a precificação na prática, sabemos também que o processo da venda, ela às vezes se torna um pouquinho, para alguns, um pouco mais aí misteriosa. Então, aqui com as consultoras, os doutores terão dicas e sugestões de como positivar o consultório e trazer aí, captar mais pacientes através das redes sociais para dentro do seu consultório e fechar tratamentos com a Digital Align. Nós falamos agora há pouco, junto com a Andrea, sobre o kit demonstrativo, que é muito importante, né? Uma grande ferramenta de venda. Mas na Digital Align percebeu que muitos dos nossos ortodontistas, alguns, entram perguntando como faz a colocação do attachment. Nós temos nas nossas aulas, ministradas aí por Dr. Reinaldo, por Dr. Romero, que vem ensinar a parte teórica muito importante, mas entendemos a necessidade de colocar a teoria em prática. E é nessa necessidade que hoje nós temos o curso prático on demand. O que seria esse curso prático on demand?
no conforto da sua casa ou no seu consultório, o doutor, a doutora, irá poder colocar em prática a colocação dos attachments. Isso porque o doutor irá receber o kit, que vai o modelo, os templates, e justamente com videoaulas e e-books. E o e-book, onde poderá realmente aprender a fazer a colocação dos attachments e o principal, os desgastes interproximais. Eu creio que eu falei certo, doutor Reinaldo. Certinho, Rê. O custo-benefício o investimento do curso, ele sai por R$ 500. Porém, para os doutores que estão chegando agora, estão chegando com uma oferta de por apenas R$ 375. Então, corre para dar tempo de aproveitar essa oferta, quem está chegando agora, e ainda mais. Formas de pagamento no Pix e ainda conseguimos parcelar em 2 vezes no cartão de crédito sem juros. Obrigada, doutor Reinaldo. Obrigada, Juliana. Obrigado, Renata. Obrigado, Ju, Driele, Andréia, nada, doutor. Adriana. Roberta, se quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade também, Roberta. Não, acho que as meninas já falaram tudo, doutor Reinaldo, está tudo completo. Obrigada, e passo a palavra para o senhor. Joia. Então, gostaria aí de agradecer cada um dos doutores e doutoras, né, presentes aí no nosso credenciamento. Dar aí as boas-vindas a cada um de vocês, né, nessa nova jornada aí no universo dos aliadores, e dizer que a Digital Aligner, através aí do nosso time comercial, através do sucesso cliente, através do suporte científico e mentoria, estamos aí disponíveis, né, aos doutores, sempre que os doutores tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dificuldade ou eventualmente tiverem algum problema, né, para que possam aí nos procurar, né, e sanar aí todas essas dificuldades e essas dúvidas. Agradeço aí muito a presença de vocês, né, que estavam aí, né, do comercial, Roberta, Paulo Fraga, Rodolfo, né, Regina também, que faz parte aí do time da Digital Aligner, né, e agradeço a presença aí de todos os doutores e doutoras nesse nosso credenciamento onboard. Sejam aí muito bem-vindos e bem-vindas. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos. Tchau, tchau.